Fundo preto, letras em branco. 11ª Reunião Científica da Abrace. Artes cênicas na Amazônia. Saberes tradicionais, fazeres contemporâneos. Fórum de graduação com apresentação de pôster de alunos da graduação. Brincar para dançar. Caminhos para formar e criar em dança. Autores: Gabriele Gersneumann e Flávio Campos. Universidade Federal de Santa Maria, Dança Bacharelado. Oi, eu me chamo Gabriele Gersneumann, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, levemente ondulados, que vão até cerca de 1 palmo abaixo do meu ombro. Eu tenho olhos azuis e eu não estou usando maquiagem. Eu uso um óculos de grau de armação dourada e lentes retangulares de arestas arredondadas. Eu estou usando uma camiseta de manga curta azul marinha, com gola V e 3 botões, de cor mesclada de um bege com marrom. Eu estou sentada numa cadeira de escritório preta e atrás de mim tem uma parede lisa branca. Eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu sou aluna do curso de Dança Bacharelado, estando atualmente no último semestre da graduação. Este trabalho ele vem sendo desenvolvido nas disciplinas de Laboratório de Técnica, Criação, Composição e Performance em Dança 1 e 2, disciplinas nas quais nós, discentes do curso de Dança Bacharelado, desenvolvemos o nosso trabalho final de graduação. Logo no início dos trabalhos do laboratório, nós somos convidados a desenhar o nosso corpo e a fazer uma linha do tempo, dividida em três etapas, um antes da graduação, um durante e um depois. A partir desse desenho do corpo e dessa linha do tempo, eu passei a olhar mais para o meu próprio corpo e para minha própria trajetória. Então, seguindo essa linha, olhando para essa linha do tempo e para esse desenho do corpo, nós começamos a mapear nossos desejos para o presente e para o futuro, para esse depois. A partir desses desejos, nós geramos perguntas, e a pergunta que veio para mim foi: por que paramos de brincar? Ao olhar mais para essa pergunta, começando a desdobrar ela, eu percebi que ela estava voltada primeiro para mim mesma. Que a pergunta tinha que ser primeiro: por que e quando eu parei de brincar? Então, olhando para minha trajetória, para essa minha linha do tempo, pensando até no que não estava escrito naquele resumo da minha linha do tempo, eu percebi que eu parei de brincar no início da minha adolescência, nos anos finais do ensino fundamental. Então, pensando nisso, eu passei a olhar também um pouco mais para as minhas alunas. Eu dou aula de balé já tem mais de 10 anos e eu comecei a dançar muito pequena, com 3 anos eu comecei a fazer balé. E tendo crescido nesse meio dito mais tradicional da dança, nas academias e escolas, eu observo que a brincadeira ela geralmente não está presente. Se está presente, ela aparece nas aulas das crianças pequenas. Conforme essas crianças vão crescendo, essa brincadeira ou simplesmente desaparece, ou ela vai perdendo a importância até que ela é deixada de lado. E quando a gente olha as aulas de jovens e adultos, essa brincadeira, não existe mais brincadeira presente ali. Depois de olhar para minha linha do tempo passado, para as minhas alunas, eu fui olhar para o meu durante, para meu percurso na graduação. E então eu percebi que a brincadeira estava ali, que eu tinha vivenciado a brincadeira durante a graduação. E inicialmente, sem que eu percebesse, eu tinha voltado a brincar. A primeira vez que a brincadeira apareceu foi na disciplina de Danças do Brasil 2, com o uso da amarelinha. Depois, em procedimentos de criação 2, eu usei muito brevemente a brincadeira numa composição, numa performance. E depois, em processos criativos 2, a brincadeira veio com mais força, talvez naquele momento sem que eu percebesse tanto. A disciplina aconteceu em 2021, ainda
ainda online, por causa da pandemia. E conforme a professora foi conduzindo os processos, eu comecei a brincar. E essa brincadeira foi vindo. E quando eu vi, eu estava muito tranquila brincando, improvisando brincando, o que pra mim não era normal. Eu sempre tive muito problema em improvisar. Acho que talvez por uma experiências negativas na adolescência, eu acabei criando um bloqueio com isso e sempre tive muita dificuldade para improvisar. Quando eu ouvia um professor pedir, vamos trabalhar improvisação, vamos fazer isso, aquilo, improvisar, eu já me bloqueava. E sempre foi muito difícil. A graduação foi me ajudando com isso, ao me auxiliar no aprender novos vocabulários de movimento. Foi se tornando menos difícil, menos pior improvisar. Mas quando eu me dei conta agora que eu comecei a brincar improvisando, foi o startzinho assim. Nossa, eu brinco para improvisar e posso brincar, posso utilizar a brincadeira para isso. E isso se tornou muito mais tranquilo. Então eu passei a olhar para a brincadeira como algo libertador e passei a pensar no que isso me traz de movimento, quão isso tem sido libertador e vem potencializando a minha movimentação. E passei então a pensar em como essa brincadeira ela pode auxiliar meus alunos, como pode auxiliar outros bailarinos a também sentirem essa dita liberdade que eu venho sentindo, e como ela pode potencializar a movimentação dos outros bailarinos, além da minha. Essa então foi a pergunta que veio agora no final, depois dos diversos desdobramentos daquela pergunta inicial, nesses desdobramentos a gente passou por criar perguntas retóricas, na qual essa pergunta ia crescendo e crescendo, e lá pelas tantas ela quase se respondia. Então ela continuava perguntando. Nesse trabalho com essa pergunta e no que a gente foi elaborando no decorrer dos encontros do laboratório, a pergunta chegou nesse final. E agora, pensando nisso de buscar novos modos complementares de ensinar minhas alunas o balé, coisas que possam ajudar nelas, brincadeiras, como trazer essa brincadeira nas aulas de balé para auxiliar na expressividade delas, para potencializar as movimentações, vem sendo um desafio. E as poucas coisas que eu já consegui experimentar têm me sido muito positivas, tenho tido retorno positivo das alunas. E tem sido muito bom estar pensando nisso. E quero continuar agora então pensando mais nesses outros modos de mover, de trabalhar a brincadeira, como trazer isso. E eu deixo uma pergunta agora para vocês. Vocês continuam brincando?